Ok? Beleza? Então hoje aqui eu vou mostrar a mini fonte chaveada, né? E o testador da plaquinha EGS. Então, na verdade, esse vídeo ele termina sendo uma continuação dos últimos vídeos aí do canal, onde eu mostro o passo a passo, né, desse inversor senoidal usando a plaquinha EGS. Então, para não ficar com algumas dúvidas aqui nesse vídeo, você terá que recorrer aqui aos vídeos anteriores, né? Aqui temos o primeiro vídeo onde eu mostro o funcionamento desse inversor senoidal caseiro, né? Nesse vídeo aqui eu mostro os testes de corrente, de potência, de tensão, né? Aqui nos vídeos seguintes eu vou mostrando aqui o passo a passo de como montar, né, esse inversor caseiro senoidal. Então são 3 vídeos com um tutorial aqui do passo a passo, com bem detalhes, né? Aqui nesse último vídeo eu fiz um comentário de que eu não tinha conseguido o sinal senoidal ainda perfeito, né? Mas na verdade o problema estava no meu testador do sinal, né? E aqui eu uso um computador para testar a onda senoidal, e o defeito estava aqui no drive da minha placa de som, porque esse programa ele utiliza na entrada da placa de som é que a gente coloca aqui o plug que vai fazer a leitura do sinal que vem do inversor. Então, após corrigir o problema daqui no computador, então eu pude medir corretamente o sinal do nosso inversor e a onda senoidal perfeita aqui, como vocês sinal aí, nos mesmos níveis aí dos inversores comerciais. Eu já deixei aí disponível nesses vídeos, né, o esquema eletrônico aqui da primeira etapa da ponte H. Então, para aquelas pessoas que fizeram a contribuição para o canal, eu já tinha também enviado esse esquema eletrônico da mini fonte e também aqui do testador da plaquinha EGS. Então, as pessoas que contribuíram com o canal, meu muito obrigado mais uma vez pela força de vocês, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar aqui disponível para todos vocês, logo aqui abaixo do vídeo. Basta você clicar em download e você vai ser levado diretamente para a página de download. Então, aqui, pessoal, para você fazer esse testador, é lógico que você pode usar qualquer fonte chaveada que entregue aqui 12 volts, né? Entrando 12 volts aqui tem o 7805 e você já pode fazer esse testador aqui, né? Por exemplo, essa daqui ela vai de 100, né? Ela vai de 100 até 240 volts, né? No caso dessa daqui, né, 1,5 amperes. Agora, para fazer esse teste, eu não preciso de uma corrente tão alta assim. Basta aqui eu ter uma fonte chaveada de 150 miliamperes, já é o suficiente para eu fazer meu testador. E também já é o suficiente para eu usar essa mini fonte lá no projeto do inversor. Então aqui, ó, no esquema eletrônico, né, eu mostro aqui a fonte chaveada aqui de 13 volts, passa pelo 7805, né? E eu já posso usar essa fonte diretamente aqui no projeto. Então, a vantagem de eu ter uma fonte bem pequena eu posso compactar ela na própria plaquinha lá do circuito, né? Para quem viu aí o vídeo do passo a passo, viu que eu montei essa fonte juntamente com a placa onde estão lá os indutores, né? Isso para economizar espaço e também para ficar uma coisa bem prática, né? Então, como essa fonte aqui ela não usa o fotoacoplador, né? Então veja que eu posso colocar essa fonte num espaço muito pequeno, ó. Inclusive aqui, ó, comparando essa plaquinha aqui de 5 por 10, né? Posso até montar ela aqui na própria plaquinha, né?
A vantagem dessa mini fonte é que eu tenho aqui uma range bem extensa, né? Eu posso ir de 80 até 380 volts aqui na entrada, né? Ela fica ideal para eu usar justamente no projeto do inversor, porque aqui, né, eu vou ligar diretamente aqui na entrada 380 volts aqui da segunda etapa, né? Então já vou ligar diretamente. E nesse caso aí, então nesse caso eu não vou precisar usar aqui o diodo e nem esse capacitor aqui, né? Porque eu já vou pegar uma tensão contínua da entrada da segunda etapa, né? Então, caso for fazer essa fonte para rede elétrica, aí sim eu preciso desse diodo e desse capacitor, né? Que é o caso aqui do nosso teste, ó. Eu estou usando aqui minha entrada da rede elétrica da concessionária 220 volts. Então, por isso que eu estou usando aqui o diodo e o capacitor aqui na entrada, né? Esse capacitorzinho aqui você encontra ele em qualquer sucata aí de lâmpada, dessas lâmpadas eletrônicas, né? Aqui para eu construir essa mini fonte, eu só precisei comprar aqui o diodo Zener e a plaquinha para fazer a montagem, né? Essa sucata aqui de uma fonte chaveada, você vai aproveitar aqui esse transformador. Só que esse transformador, a gente vai desmontar ele e fazer o novo enrolamento. Porque se usar do jeito que está aqui, ele vai queimar o nosso transistor aqui. Então a gente vai aproveitar esse diodo aqui, né? Aqui na saída, né? Esse diodo aqui para a saída, né? Então os capacitores todos você vai encontrar aqui na fonte, os resistores, o transistor, né? Essa fonte aqui, ela tem o 2SC5027, né? Então ele aqui já vai servir para fazer essa montagem, né? Aqui no transistor, né? E você não vai poder usar o 13005, né? Nenhum da família 1300, né? Porque ele vai funcionar, né? Se eu colocar o 13005, ele vai funcionar, mas a potência vai ficar muito baixa, ele não vai ter força, né? Os transistores que eu vou poder usar aqui são da família 2SC. Os que eu já testei aqui, todos eles eu encontrei em sucata. Aqui do jeito que ela está aqui nessa montagem, eu uso ela em 110, em 220 e em 380, né? Sem precisar fazer mudança alguma, né? Aqui, ó, eu estou usando esse resistor de 1 mega, né? 1 mega e 1 watts de potência, né? Em vez de usar 2 mega aqui, eu posso usar aqui 1 mega, né? Aqui eu estou usando o capacitor de 10 microfarad por 50 volts, né? Então eu vou fazer essa alteração aqui porque eu acredito que isso fez a diferença, né? Então aqui em vez de 4,7 eu vou colocar 10 microfarad, né? Por 50 volts. Veja que o negativo dele realmente vem para cá, ó. Aqui ele está fazendo a função de um terra virtual, jogando o negativo para os dois anodos aqui desses diodos, né? Então esse resistor aqui ele tem a função de um fusível, né? De 4,7 ohms. Então aqui está o de 100 ohms, que são resistores de meio watts. Aqui eu estou usando o C5027, um N4148, 2,2 nanofarad. Aqui entra o positivo da alta tensão. Esse outro pino aqui é do coletor aqui está o outro pino que vai para o capacitor, né? O outro enrolamento aqui vai para o capacitor e vai para esse diodo aqui. E o outro pino vai para o negativo, né? Aqui do outro lado do enrolamento apenas 4 componentes, né? O ponto mais crítico dessa fonte vai ser aqui fazer o enrolamento desse transformador. Porque se não usar o fio correto, né, ele não vai ter o desempenho esperado, né? Ele não vai fazer
essas características de funcionar de 80 a 380. Ele pode aquecer demais o transistor, né? Então aqui outro transistor que eu também usei foi o 2SC 3457. Então esses daqui eu já testei e todos esses daqui têm o mesmo desempenho, né? Todos eles são bons para o circuito, porque vai depender da característica da fonte que a gente está montando, né? Então para esse caso aqui os melhores são esse aqui, né? Então aqui para desmontar você vai retirar essa fita. Geralmente eu pego uma vela, né, e vou aquecendo aqui, segurando com 2 alicates, né, e rapidinho ele vai se soltar. Não precisa nem você levar para o fogão, porque ele solta esse ferrite muito fácil. Você vai guardando essas fitas aqui que você vai usar para fazer o novo enrolamento. Você vai reaproveitar todas as fitas na hora de fazer o novo enrolamento. Visão de cima do trafo. E essa posição aqui, ó. Quando você fizer esse primeiro enrolamento, que você vai medir ele aqui com o multímetro, ele vai ter que dar na faixa aí dos 5 ohms, né? Como se fosse um resistor de 5 ohms. Como são muitas voltas, eu coloquei aqui a metragem do fio, 4 metros e 20 centímetros do fio 35. Esse outro enrolamento, eles são apenas 13 voltas do fio 35. E esse outro enrolamento aqui, 13 voltas mais do fio 25. Aqui já é um fio mais grosso, né? Eu consegui aqui o fio 35 retirando de um relé, né? Só que esse relé aqui, ele é um relé de televisão antiga, né? Ele é um relé daqueles maiores. Se você pegar um relé de 12 volts, por exemplo, desses no break, né, que você acha sucata de no break, esse relé de 12 volts, o fio dele vai ser muito fino. Então esse aqui não é recomendável, porque é muito fino. Eu preciso de um fio que me dê mais segurança, né? A partir do fio 35, é um fio que já vai ter bem mais resistência, né, para suportar o funcionamento a longo prazo, né? A gente vai montar um inversor que a gente quer que ele tenha um sistema robusto, né? Então o fio mais fino que a gente vai poder usar é o 35. Pessoal, ó, em relação a essa questão de diâmetros de fio, né? Fio AWG, eu imprimi essa tabela aí no site do Dantes Alves, né? Aproveito aqui para mandar um abraço pro meu amigo Dantes Alves, né? Aí da Bahia. Eu estou sempre ligado aí no seu canal, né? Então eu aprendi muito com 2 vídeos lá sobre fios, né? Esses 2 vídeos aqui, ó. Então eu recomendo sobre bitolas de fios AWG, né? Pode até ser que você já tenha aí na sua sucata o fio 35, mas não saiba identificar, né? Então através desses vídeos aí do Dantes, você vai aprender a identificar esses fios. Todos esses enrolamentos, eles vão iniciar do mesmo lado, né? Vão ter o mesmo sentido de enrolamento. Então aqui são 3 etapas, né? Você vai fazer primeiramente esse enrolamento aqui. Nesse meu ponto de vista aqui, eu vou fazer no sentido anti-horário, ó. Da mão direita para a mão esquerda, né? Chegando aqui. Então quando começar o fio aqui, ele vai fazendo aqui por baixo, vai fazendo as voltas, vai subindo, vai subindo. Então chegou no limite, ele retorna, vai ser soldado aqui. Então tá feito o primeiro enrolamento, né? Então depois eu vou fazer o segundo enrolamento, que é o secundário. Então eu venho para cá, né? Do mesmo jeito, ó. Ele vai iniciar aqui, vai fazendo as voltas, vai subindo, chegou do outro lado, ele vem para cá, né? E por último, vai se fazer aqui esse enrolamento, também no mesmo sentido. Vai começar nesse aqui, vai fazendo as voltas e voltando para esse outro aqui. Então todos eles no mesmo sentido. Então se eu quiser dar um pouquinho mais de ganho aqui no transformador, eu posso deixar esse enrolamento aqui dentro desse enrolamento aqui, ó. Veja que nesse enrolamento aqui ele usa um center tape, né?
Ele enrolou a metade até aqui. Aí ele vem, ele faz esse enrolamento aqui. Depois ele conclui do center tape até aqui, né? E dessa forma, esse enrolamento aqui ficou guardado dentro desse daqui, ó. Então eu posso fazer isso também. Em vez de fazer o enrolamento de uma só vez, eu posso iniciar o meu enrolamento aqui até a metade do fio. Então eu faço esse enrolamento aqui e toda vez que eu fizer um enrolamento, eu tenho que colocar a fita adesiva para dar o espaçamento, né? Então eu faria esse enrolamento e depois eu concluo o restante desse enrolamento. Então ficando esse daqui dentro desse aqui, né? E por último faz esse enrolamento aqui, né? Agora eu vou fazer um teste aqui de curto-circuito para você ver que essa fonte, né, ela resiste tranquilamente aí a curto-circuito. Observe aqui o LED da saída da fonte, né? E aqui eu vou dar um curto-circuito do pino 12 para o pino 11, né? Que é justamente aqui a saída da alimentação. Aqui 12 para o pino 11, ó. Veja que o LED aí apagou, né, da fonte, né? Ó. Eu vou fazer aqui, ó, do pino 12 para o pino 13. Então eu estou dando um curto-circuito, eu não estou afetando aí a EGS, eu estou afetando a saída da fonte, ó. Então aqui o transistor, ele nem chega a aquecer, ó. Então uma pergunta que me fizeram em relação a essa fonte, né? Se esse ponto aqui da entrada do negativo será o mesmo aqui desse negativo. Então a resposta é sim, né? Quando eu ligar essa fonte aqui na ponte H, nos 380 volts, nesse caso aqui, esse ponto aqui, né, vai ser o mesmo negativo aqui da saída, né? Vamos ver agora a placa de teste aqui da EGS, né? Eu usei dois resistores SMD, aqui um resistor de 1K e aqui outro resistor de 1K. Então aqui na parte de baixo apenas isso de componente, ó. Então aqui a gente vai fazer um teste completo mesmo da plaquinha, né? Por isso que eu coloquei aqui um testador todo completo, né? Mas assim, para você fazer o testador, né, não precisa ser completo assim não, né? Por exemplo, o pino 1 você pode simplesmente aterrar aqui com o 2, né? Se não quiser usar esse trimpote aqui, você pode fazer sem usar o NTC aqui no pino 16, né? E no pino 17 também você pode deixar sem nada. Você pode deixar o 16 e o pino 17 sem nada. E você vai conseguir fazer o teste da EGS, né? Aqui é porque eu quis deixar ele bem completo. No IRF 630 eu estou usando 44N, né? E IRFZ 44N. Ou seja, aqui eu posso usar qualquer MOSFET praticamente que vai dar ok. Então aqui no lugar do cooler, então eu estou usando aqui o LED, né? E coloquei o resistor para limitar os 12 volts em cima do LED, né? Então aqui no nosso teste, quando for acionar a ventoinha, na verdade vai acender o LED, né? Ok, então aqui ó, medindo a tensão no 7805, né? Então tá entrando aí 14.2, né? Então primeiro a gente vai testar uma placa boa. Então na hora que eu ligo, né? A placa estando ok, ela já vai acender esses 4 LEDs, né? Então acendeu os 4 LEDs, né? Esses dois primeiros aí são de 60 Hz, né? Dá para observar os dois primeiros LEDs, né?
Eles estão alternando aí, acendendo e apagando, né? Como aí a gente tem uma frequência mais baixa, de 60 Hz, o celular chega a mostrar aí, devido também à frequência da câmera do celular, né? Então a gente observa esse fenômeno aí, ó. E os outros dois não, os outros dois LEDs aqui são 22 kHz. Então não, eles são bem mais, a frequência bem mais alta, né? Muito mais alta. Então aí, ó, comparando aí no circuito, né? Nós vamos ter os dois LED verde, né? Aqueles dois LED verde vai ser o pino 3. Então vai um sinal aqui para esse MOSFET. E o pino 6 é o sinal do outro MOSFET, né? Isso aqui em 60 Hz. Então os dois LEDs azuis vai ser a mesma coisa, só que aqui em 22 kHz, né? Então o sinal para cada um aqui dos gates do MOSFET ou do IGBT. Então o que a gente vai medir primeiro é a tensão aqui dos pontos, né? Depois a gente vai medir a frequência. Então vamos medir aqui no pino 12. 13,97 aí no pino 12, né? O pino 14. Vou ter aí os 5 volts do pino 14. No pino 15, né? O pino 15 é o ajuste aí do meu tripode, tá em 2,9, né? O pino 16 aí é a tensão do senso do NTC, né? E aqui no 17 não tem nada, porque ele não recebeu o comando ainda para ligar a ventoinha, né? Então vamos aqui no primeiro pino, né? Que é o pino, se essa tensão aqui chegar em 500 milivolts, eu vou colocar aqui na escala de 2 volts. Então coloquei na escala de 2 volts. Então vamos lá no pino 1. Então, aqui tem 0 volts, porque o tripode ele está ajustado todo jogando aí o pino 1 para o negativo, né? Então eu vou, à medida que eu vou girando, eu vou aumentando aí a tensão em cima do pino 1, né? Chegando aí o 500 milivolts, ele vai desligar aí os 4 LEDs, ó. Pronto. Desligou aí os 4 LEDs porque chegou a 500 milivolts, né? Então, se eu for girar aqui, ó, ele vai até os 5 volts aí, porque ele é um tripode ligado nos 5 volts, né? Então eu vou zerar novamente aqui, ó. Então, quando eu zero, ele retornou, né? Então veja que é imediato, ó. Quando chega nos 500 milivolts, imediatamente ele tem que desativar os 4 pulsos, ó. É imediato, porque aqui é justamente o sistema de segurança, né? Então lá em cima do resistor shunt, quando tiver uma tensão acima dos 500 milivolts, ele vai desligar o sistema. Eu vou zerar aqui, né? Pronto, quando retornou. Ok, né? Então agora vamos medir aqui no pino agora, no pino 15, né? Então agora na escala dos 20 volts. Ok, vamos aqui no pino 15, né? Ele vai desarmar com a tensão baixa e com a tensão alta, né? 2,96. Então agora eu vou medindo, vou regular o tripode, né? Eu estou aqui baixando a tensão, ó. 2,5. Abaixo de 2,4 ele desarmou, né? E a tensão estando baixa, ele vai tentar armar, né? Ele tenta armar, mas vai desarmar novamente, porque a tensão não está no ponto ideal, né? Ele vai ficar sempre tentando armar. Olha, ele armou, mas ele vai desligar porque a tensão está baixa. Eu vou deixar no ponto ideal, né? Eu vou acima dos 2,4, ó. Ele
Então ainda está baixo, né? Ele não armou com essa tensão aí. Então vou aumentar mais a tensão. 2,7, ó. Agora ele segurou. Agora eu vou subir a tensão, né? Então 3.1 ele desarmou também com 3.1, né? Então aqui eu tenho um range, né? Eu até marquei aqui no trimpote a posição intermediária, né, para fazer os testes. Então 2.8, né? Então o que aconteceu aqui, né? Ele está aí em 2.8, mas ele não armou mais, né? Então eu vou ter que desligar agora, né? Eu desliguei, que chega um ponto onde ele cansa da brincadeira, né? Se você frescou demais, agora eu vou ligar de novo, ó. Pronto. Viu que quando você abusou demais aqui desse teste, ele resolveu não armar mais, né? Então é uma proteção bacana aí da placa EGS. Então, aqui no pino 16 ele vai ter aí 3 volts, né? Agora aqui no pino 16, né? Vamos ficar prestando atenção agora nesse LED aqui. Esse LED aqui é a ventoinha, né? Ele está aí no lugar da ventoinha. Então eu vou aquecer aqui o NTC e a tensão no pino 16 vai aumentar, ó, porque a resistência do NTC vai baixando e a tensão quando chegar em 4 vai acender o LED. Ó, acendeu o LED, né? Já ligou o cooler. Então quando a tensão for baixando, o LED vai apagar, ó, o cooler vai desligar, né? Então a tensão no pino 16, eu vou pegar aqui no NTC para ele esfriar, ó. Então chegou em 3 volts no pino 16, o cooler desliga, né? Então, mas aí, se eu aquecer agora o NTC, ó, eu vou aquecer o NTC, ó, acendeu, ó, ligou o cooler, mas se o cooler não tivesse ligado, continuou aquecendo, né? O que é que acontece, né? Então ele desarmou por causa do aquecimento aí em cima do NTC, né? Então ele desligou tudo aí, ó. Aí quando vai esfriando novamente, ele ligou, né? E o cooler continua ligado, ó. Então o inversor ligou e o cooler continua ligado até chegar ao ponto. Agora vamos medir a frequência, né? Então colocar aqui na escala dos 2 kHz. Então aqui no pino 3, né? Aí no pino 3 eu tenho 60 Hz. E no pino 6 eu tenho 60 Hz, né? Então isso aí depende dessa configuração que tem aqui atrás, ó, dos 50 ou 60 Hz, né? Depende do jump aqui da frequência. Então agora eu vou colocar na escala de 200 kHz. Na escala de 200, a gente vai medir agora o pino 8 e o pino 10. Então o pino 8, ó, praticamente aí 22 kHz no pino 8 e agora no pino 10, ó. Então 22 kHz. Deixa eu voltar aqui para o pino 8. Ele tá uma diferençazinha pequena, né? 21.8 e no pino 10, 22, né? Então esse drive aqui, né, inclusive já é um drive que eu substituí, ó. Ele ficou até um pouco aí atravessado, né? Eu já troquei esse drive, né? Essa placa aqui eu peguei 2 placas e salvei uma, né? Veja que na hora de soldar ele ficou um pouco atravessado. Eu usei apenas o ferro de solda
Então, para recuperar uma placa dessa é muito simples, né? Com ferro de solda você consegue trocar os drives. E geralmente o que vai queimar são esses dois drives IR2113, né? Então, com essa plaquinha para fazer esses testes, é fácil você identificar qual é o drive que está com problema, né? Então, vamos medir agora a tensão aqui em cima dos pinos, né? Então, aí na escala de 20 volts, o pino 3 está dando aí 6.2. Agora o pino 6, né? 6.1, né? O pino 8, 6.7.8 e o pino 10, 6.7, né? Então aqui é uma referência, é uma base para você ver aí o nível de tensão, né? Mas só em acender os 4 LEDs você já sabe que a placa está funcionando normalmente, né? O pino 17, ó, eu vou aquecer o NTC e ele vai mandar 5, ó, mandou 5 volts para ligar o gate aí do MOSFET, né? 5 volts no gate do MOSFET e o MOSFET aciona lá a ventoinha, né? Então, quando o NTC esfria mais um pouco, ele vai retirar esses 5 volts aí do gate do MOSFET, né? Então, na hora que o NTC esfriar mais um pouco a cabeça aqui, ó, aí ele retira o comando lá do pino 17. Agora a gente vai testar 3 placas que estão com problema, né? Então vamos ver aqui essa primeira placa. Eu vou ligar aqui, né? E aí a gente vê que tem um drive funcionando, né? Esse drive está funcionando. E esse drive aqui, o pino 3 dele falhou. Ele não acendeu o LED aqui do pino 3. Então nesse caso aqui é só substituir esse IR2113. Eu vou desligar essa outra placa agora. Então aqui ele falhou os 2 pulsos aqui desse drive, né? Então a mesma coisa, eu tenho que trocar esse R2113, né? Então agora essa outra placa, né? Ele não acendeu nada, né? Então aqui nem esse LED aqui acendeu, ó. Então vê que a fonte aqui tá ligada, né? E aqui não acendeu nada. Então, como é que eu sei se o meu processador, né? Se o EG8010 está vivo, né? Será que queimou os 2 drives? Ou será se queimou a EG8010, né? Então o que é que eu faço? Eu pego aqui o ferro de solda, né? Então aí, ó, acendeu o LED, né? Quer dizer que a minha placa, o meu EG8010, ele reconheceu aqui tanto os sinais aqui do NTC, como ele mandou aqui o pulso para ativar o MOSFET, né? Ou seja, nesse caso aqui, só vai eu tenho apenas que substituir os 2 drives e já vai resolver, porque o EG8010 ele está vivo, né? Ele está reconhecendo aí o sinal, né? Então ele reconheceu tranquilamente aí. Então outra coisa que eu posso fazer aqui é testar a tensão aqui no pino 14 e no pino 12 aqui em cima, né, que é a entrada do sinal. Vai ter que ter de 2,5 a 3 volts. Aqui também, ó, no pino 14 e no pino 12,
vai ter que ter aí de 2,5 a 3 volts, que é o sinal que vem aqui do 8010, né? Então se tiver essa tensão, quer dizer que o EG8010 está mandando aqui as duas, está mandando todos os sinais aqui para os drives, né? Agora é aquela hora de você deixar aí aquele like aí para fortalecer aí o nosso canal, né? Se você ainda não for inscrito, já sabe, né? Inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Vamos fazer o canal crescer mais um pouco. Nós ainda estamos aí nos quase 29 mil inscritos, né? Vamos aí fortalecer o nosso canal. Eu prometo me empenhar mais um pouco também nos vídeos, né? Tem muita coisa ainda pra gente mostrar. E logo voltaremos aí com mais vídeos aqui no nosso canal. Valeu, um abraço.